vocês? Tudo bem? Tudo certo? Prazer. A priori eu já desejo a todos muita paz, que a espiritualidade nos reconforte, nos abençoe e nos proteja sempre. O pensamento simbólico do Espírito de verdade. Eu gosto muito de falar deste ser, desta criatura, porque ela fecha os ideais sublimes da doutrina espírita como promessa de Jesus à humanidade. E eu às vezes percebo que não falamos tanto assim dele. Eu não estou falando dele como personalidade, eu estou falando dele do ponto de vista das suas ideias, dos seus pensamentos, da sensibilidade que esse Espírito tem de como Jesus traduzir as esperanças do mundo maior por um conhecimento profundo dos destinos espirituais da nossa terra aos corações humanos. Quando este Espírito fala, o Espírito de verdade fala, ele não está falando apenas para homens e não fala apenas para um dia ou para uma existência. Ele fala para espíritos, ele fala para seres imortais. Daí a amplitude simbólica do seu raciocínio. E a gente passa a entender o pensamento simbólico desta entidade nas mensagens que ele transmite, e que estão, a maioria delas exaradas aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, pela dificuldade natural que existe de comunicação entre as esferas superiores e as esferas inferiores da Terra. Quando você vai transmitir, vazar o pensamento através de médiuns, nós temos interferências, obstruções, animismo, algumas dificuldades. E por melhores que sejam os médiuns. Mas o importante é que, graças a esses intermediários, o pensamento essencialmente está ali. A ideia está ali. E um dos recursos que nós percebemos na linguagem dos espíritos, o pensamento dos espíritos superiores, e o espírito da verdade, de verdade, é superior, da faixa crística, é a capacidade de trazer a verdade por meio de símbolos. E isso é muito próprio dos espíritos nobres, e vemos isso muito claramente no pensamento também de Jesus, que fala por alegorias e também por parábolas. Então, quando o Espírito de verdade falar, é muito importante que atentemos para o que ele fala. Mas as ideias são muito simbólicas, porque os seus textos são vazados de uma forma poética. É como se fosse um poema em prosa. Ele tem uma beleza estilística peculiar. E cada palavra daquela é colocada com muita propriedade, com muita autoridade, porque ela esconde por trás um pensamento simbólico que devemos decodificar. E é esse o desafio que eu gostaria de propor, de forma muito modesta, respeitosamente aos senhores, que decodifiquemos o pensamento, tentemos decodificar o pensamento do Espírito de verdade, que se encontra nas mensagens transmitidas à humanidade por meio dos médicos que se comunicaram, que foram instrumentos do trabalho do Sr. Allan Kardec. Cuidado, minha gente, quando esse Espírito fala, ele fala para a eternidade. E quando ele fala para espíritos eternos. Ele não fala de um dia, nem de um momento, mas ele fala de períodos ou de dias cósmicos, de períodos muito amplos, de eras inteiras. E ele consegue, com a maestria de um sábio, sintetizar, resumir, fazer uma sinopse desses pensamentos em poucas palavras. Isso é coisa típica de gênio. Sintetizar, resumir, condensar pensamentos, ideias muito complexas por meio de mensagens condensadas, simples, objetivas e diretas. E nada melhor do que a beleza da poesia, dos símbolos parabólicos do pensamento de Jesus. Porque nós vemos ali escorrendo o pensamento do Mestre. Gostaria muito de instá-los nesta noite a refletirmos sobre o pensamento do Espírito de verdade, sobre as suas lições, que é o Consolador, que é aquele que foi prometido por Jesus para nos trazer o Consolador para a Terra. A doutrina espírita, a terceira revelação. Porque este pensamento se encontra nas ideias, nas palavras do próprio Mestre, lá no Evangelho de João, quando ele diz: olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que permanecerá convosco. Não é assim que ele fala? Olha só que interessante. É coisa muito séria, minha gente. Quando falarmos do Espírito de verdade, eu não estou aqui entronizando personalidades humanas. Isso é típico do ser. Eu estou aqui enaltecendo o teor magnífico da missão crística de um ser que responde pela própria doutrina espírita, pela própria terceira revelação na Terra. É uma coisa muito grave. É algo muito sério. E eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Muito bem, mas analisando o pensamento, adotando aqui os princípios basilares do pensamento kardeciano, podemos então chegar à seguinte conclusão. Nós sabemos que as comunicações mediúnicas
dos espíritos nobres, ela se dá às vezes por representação. Quando os espíritos se afinizam, eles formam verdadeiras famílias, egrégoras espirituais. E quando um deles se comunica, ele é um preposto daquele que o representa e ele fala como se ele fosse. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Dizem que o Dr. Bezerra de Menezes possui uma colônia, um grupo enorme de amigos ou de trabalhadores espirituais. Divaldo Pereira Franco, para quem acredita, afirmou que ele possui cerca de 1000 espíritos a seu serviço, admiradores, amigos que admiram o seu trabalho e que trabalham em seu nome. E quando esses espíritos se comunicam e assinam Dr. Bezerra de Menezes nas comunicações das casas espíritas, é como se o Dr. Bezerra de Menezes estivesse ali. Mas para os espíritos que se fazem representar nas comunicações diversas que dão pelo mundo, o importante é o teor da ideia. E quando ele fala em nome pertencendo àquele grupo, e quando ele fala em nome daquele espírito, é como se o espírito estivesse falando por ele. Então os nomes não importam, mas para nós tem alguma importância, e eles entendem isso. Olha, o nome é tão importante para nós, que na minha terra natal, a gente é conhecido pelo nome da família, pelo nome do pai, do avô, dos nossos abuelos. E é um problema, porque a minha família não tem nenhuma grande projeção socioeconômica, né? E quando você é filho de quem? Eu não sei, porque não tem essa importância, eu sou filho do fulano de tal. Isso parece que não tem muita importância para muita gente, porque o importante é o brasão, é o estilo, é a importância, a relevância socioeconômica da sua família, daquele nome pesado, né? A importância socioeconômica daquele nome. Então você é filho de quem? Olha só como isso é importante. Para nós. Para os espíritos, o importante é quem, o que ou quem você é. Quando Jesus olha para nós, quando o Espírito de verdade se comunica, ele está ali observando o que fomos, o que estamos sendo, buscando ser e o que seremos no futuro. E ele tem muita esperança. E ele nos transmite essa esperança pelas suas palavras, pela assistência que ele emprega, porque é o Espírito da ordem crística. Então eu pergunto aos senhores, se é Jesus ou não é Jesus, quando ele se comunica, ele fala em nome do Cristo porque ele é da categoria. Ele é da egrégora, é da equipe. Mas se é Jesus mesmo. Mas se ele fala em nome de Jesus, é como se Jesus fosse. Tem diferença? Isso tem algum valor, tem alguma importância para os senhores? Então nós estamos usando aqui uma ideia kardeciana. Isso está no livro dos médiuns. Quando o espírito pertencente àquele grupo se comunica em nome daquele que o representa, é como se ele fosse. E o nome é um valor importante para nós, que agrega no seu teor a importância ou a relevância da ideia, que é o que nos interessa. Quando o Espírito se comunica, ele se comunica em nome de Jesus. Se é Jesus. Mas se ele fala em nome de Jesus, pertencendo ao grupo crístico desta ordem, é como se Jesus fosse. Tem diferença ou não tem? Vejam, é simples, é um raciocínio kardeciano. Eu gostaria aqui de reproduzir o pensamento, de traduzir algumas ideias simbólicas do Espírito de verdade que se encontra lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, capítulo belíssimo, belíssimo. E lá no item 6 ele nos traz uma belíssima, uma lindíssima mensagem, que é um verdadeiro poema em prosa. E os senhores vão perceber que ele fala das contingências humanas, das problemáticas, das vicissitudes terrenas, ele fala das lutas pelas quais passamos, mas ele deixa entender nas entranhas, na imagem simbólica de suas palavras, os destinos futuros da terra. Tem alguma coisa ali. Para aquele que tiver olhos de ver e ouvido de ouvir, vai perceber pela intuição, pela sensibilidade, que ele fala de coisas muito mais profundas, ou que estão muito além do vernáculo. Muito além. Daí, a advertência que eu faço aos senhores, para que quando analisarmos ou lermos uma de suas mensagens, atentemos bem. Atentemos bem. Eu não estou falando de identidade, eu estou falando do pensamento, da ideia, da intencionalidade, do desiderato, do objetivo, do objeto do seu pensamento. A mensagem a que ele refere se encontra então no capítulo 6, lá no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acabei de mostrar aos senhores, do senhor Allan Kardec. A mensagem diz mais ou menos assim: venho instruir e consolar os pobres desertados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos também lhes virão enxugar as lágrimas. Olha que bonito. Obreiros, traçai vosso sumo. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera.
O trabalho de vossas mãos nos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem a seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Paris, 1861, o Espírito de Verdade. Não é bonito? Não é bonito, gente? É lindíssimo, mas é profundo demais, é complicado demais. A gente é que complica para tornar a coisa impossível, ininteligível, né? Mas os espíritos com simplicidade reduzem, sintetizam o seu pensamento para falarem de coisas muito profundas, e aí que a coisa se complica mesmo, porque a gente não entende nada. A gente gosta sempre do mais complicado. Muito cuidado, é uma belíssima mensagem. O primeiro parágrafo, ele diz assim: venham instruir e consolar os pobres e desertados. Venham dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem por quanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles virão consolar os anjos consoladores. Os anjos consoladores. Que imagem é esta? Isso me lembra muito Jesus, lá no horto do Getsemane. Vocês se lembram disso? Que está na Bíblia? Lá no capítulo, salvo engano, em Mateus, capítulo 26, versículo 36. Nos últimos dias de vida de Jesus na terra, ele convidou aos seus discípulos, ele foi então para a última ceia, foi então para o Monte das Oliveiras. Vocês se lembram disso? Eu estou perguntando se vocês se lembram do texto, porque eu sei que vocês não estavam lá, mas eu estou só perguntando. Olha só, presta atenção, vejam bem. Jesus então convidou essas criaturas, os seus discípulos, com exceção de Judas, que já havia saído para entregar Jesus. Ele então convida os discípulos até um certo ponto do jardim ou do horto do Getsemane. Olha que bonito esse nome. O evangelho é cheio de poesia, viu, gente? Getsemane em hebraico, sabe o que significa? Lagar do azeite. É aquele lugar onde você tritura, você esmaga o azeite, a oliva, para produzir azeite. Todo mundo tem um lagar na vida. Todo mundo tem um Getsemane na vida. Vocês estão entendendo o sentido simbólico? É muito mais profundo. Quando o Espírito de Verdade ele está falando do Jardim das Oliveiras, ele está falando de um período de testemunhos solitários, de provas, de trabalhos. E ele fala para os pobres e os deserdados. E os pobres aqui não são apenas os ricos, não é? Porque há muita gente pobre que a única coisa que ele tem é a riqueza. Todos nós somos pobres. Estamos em luta, passando pelo período de transição na Terra. E ele fala para esses espíritos, fala para nós, para espíritos eternos, para os tempos. E esse trabalho vem desde os primórdios. E se acirrou muito com a abertura do período de provas e de expiações na Terra, com a chegada dos capelinos ao planeta. E estamos caminhando para a regeneração, mas o ciclo ainda não se fechou. O dia não acabou. É um dia cósmico. Pensa em grande. Esse Espírito tem a capacidade de interpretar as coisas de um ponto de vista muito mais alto. Ele não fala em corpos, de corpos. Ele fala de espíritos, de experiências. Ele fala de conteúdo, de essencialidade. Então, Jesus convida os seus discípulos e vai para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane, ou seja, o lagar do azeite, onde você vai ser triturado,
vai ser espremido para produzir o seu azeite. Você já passou por isso? Se não, aguarde. Vai acontecer. Muito bem. Jesus, quando ele chegou até certo ponto, ele tomou daquele grupo que estava até certo ponto do jardim, tomou de 3 discípulos, os mais capacitados, os mais hábeis, Pedro, Tiago e João, e os levou para dentro do jardim, mais para o fundo. E nesse ponto ele os deixou e foi mais adiante para orar sozinho. E o texto de Mateus diz que ele se debruçou, Mateus, Marcos e Lucas, se você puder comparar. Jesus se debruçou sobre ele e começou a dizer o seguinte: olha, minha alma está triste, está sentindo uma tristeza de morte. É muito estranho isso. Como é que Jesus sente isso? Meus amigos, não tente entender a sensibilidade do mestre, que tem origens fora do planeta, pela sua própria sensibilidade ou pela sua própria história. Emmanuel, no livro Consolador, afirma que a dor moral de Jesus é algo inexpugnável, está muito além da nossa capacidade, da nossa compreensão. Ele não sofre pelas próprias dores, mas ele sofre principalmente pelas dores da humanidade. É o seu compromisso. Nós sofremos, quando a gente sofre, a gente até tem empatia pelo outro. Mas na verdade, muitas vezes nós estamos chorando pelas próprias dores. Mas Jesus é diferente. Então, entendendo assim, nós vamos compreender que a sua aflição, a sua tristeza de morte, é uma dor indizível, profundamente desconhecida e ignorada por nós. É uma incógnita, porque nós não sabemos o que se passa no coração de um ser tão puro e tão perfeito. Então não tentemos entender Jesus nas suas aflições do ponto de vista das nossas próprias aflições, que são relevantes, são respeitáveis, mas Jesus dispõe de uma sensibilidade que nós não temos. E ali ele entra, ora, e começa a dizer o seguinte: olha que bonito, ó, Senhor, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. É engraçado isso. Eu aprendi com o senhor Mauro Abreu que quando Jesus diz isso, parece que ele quer e não quer, não é? Mas não é não. Na verdade, ele está nos ensinando que diante de uma aflição nós devemos tomar todas as providências lícitas cabíveis. Nós não vamos nos entregar assim de bandeja às aflições do mundo, porque alguma coisa nós podemos fazer, até mesmo para evitar o mal ou atenuá-lo. Não é errado. Se você está doente, você faz o quê? Busca um médico. Não é porque você deve que você não vai, por exemplo, se cuidar. Ah, mas eu sou tão devedor. É que eu não vou, não, mas eu mereço estar sofrendo assim. Não é bem assim. É preciso adotar as medidas e as providências necessárias. É lícito que seja assim. Porque nesta experiência você se aperfeiçoa, você se aprimora, você desenvolve empatia, capacidade, esforço, resistência, resiliência, uma expressão da moda. Mas quando não é possível, e às vezes, muitas vezes, não é possível mudar a trajetória das nossas lutas, nós nos submetemos ao pensamento, nós nos submetemos aos desígnios da providência divina. Afasta de mim esse cálice. Ok, é o esforço que eu faço. Mas que não se faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Veja, não é bonito? Então nós temos aí o compartilhamento das responsabilidades. O seu livre-arbítrio sendo respeitado pela providência divina, porque o seu livre-arbítrio é sagrado para Deus. Você não será violentado. Muito bem, ele então faz esta prece e volta, encontra os 3 discípulos dormindo. Pedro, Tiago e João. Ele diz: mas vocês não puderam aguardar por 1 hora sequer vigiar comigo? Olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está forte, está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando para quê? Os senhores estão vendo que todos nós temos o nosso jardim do Getsemane, o nosso horto. Todos nós temos as nossas aflições, temos as nossas lutas. É Jesus exemplificando. Os senhores vão entender daqui a pouco. Muito bem, ele volta novamente em oração para o local onde está morando, se debruça sobre ele mesmo. Lucas afirma que aparece um anjo para consolá-lo. E é bonito porque no texto do Espírito de Verdade ele fala, não fala? Olha, podem chorar, mas que aguardem, porque os anjos também irão o seu consolo. Olha que bonito. Olha o diálogo de fontes, não é? Do Espírito de Verdade com o pensamento do Cristo. É lindíssimo isso, é imagem, isso é poesia, isso é verdade, é exemplificação, é ensino do Evangelho. Ele então volta para a oração e diz, e continua dizendo, quase repete, mas no outro tom, ele vai dizer assim: se não for possível, olha que bonito, se não for possível,
afastar de mim esse cálice, para que eu não beba, que se faça a tua vontade. Já mudou o tom. Quando ele volta, adivinha o que estava acontecendo? Os discípulos continuaram dormindo. Dormindo. Jesus então volta, porque o texto de Mateus já diz que os seus olhos pesavam. Eles tentavam ficar, mas não conseguiam. Jesus volta novamente, repete as mesmas palavras, e quando ele volta, os espíritos estavam dormindo, ele fala: olha, acordai, levantai, porque o Filho do Homem será entregue, daqui a pouco será entregue nas mãos dos pecadores. E aquele que o trai já está chegando. E o traidor já está chegando, diz o texto. Era Judas chegando. Ele é preso e levado à prisão. Agora eu vou contar uma coisa que os senhores não sabem. Há um texto, uma história. Chico Xavier, Emmanuel, projetou ideoplasticamente para ele, na tela do seu pesquisa, da sua vivência espiritual, a imagem da crucificação no dia da prisão de Jesus. É uma visão, uma clarividência viajora, projetada no tempo. Chico era demais, né? Chico era demais. O Emmanuel projetou isso, porque ele foi testemunha também daqueles processos. Ele estava lá, ele viu tudo e projetou ideoplasticamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma imagem na tela do psiquismo do Chico, e ele viu no tempo que aconteceu de Jesus, depois da prisão, depois que ele saiu do horto do Getsêmani, que ele foi preso. Diz Chico Xavier que viu Jesus apanhando a noite inteira na casa de Caifás, o juiz da causa dele. E ele apanhou muito. Eu garanto aos senhores que ele foi torturado a noite toda. E o Chico disse que ele apanhava para não deixar marcas, para que não ficassem as marcas. Ele apanhava com sacos de areia na ponta. É uma tortura, é muito doloroso, os senhores não sabem o que eu estou dizendo, porque aquilo não apenas não deixa marca, como deixa, desloca os órgãos internos. E Jesus teve uma hemorragia interna. E ele apanhou a noite inteira. Tortura em cima de tortura. No dia seguinte apanhou mais ainda, tomou da cruz, e quando foi crucificado, ele não durou 2 horas na cruz, porque já estava praticamente morto. Os senhores entendem? Porque a crucificação é interessante. Os senhores já foram crucificados? Sabem o que é isso? Vocês têm uma cruz na vida de vocês? Tem. Tem ou não tem? Se não tem, então não entendeu. Todos nós temos uma cruz. Todos nós. Todos nós temos um jardim das oliveiras na nossa vida. Cada um tem a sua. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas a crucificação é uma morte muito dolorosa, porque o indivíduo, quando ele é crucificado, ele não morre de uma vez. Ele fica por horas e horas e horas e horas e horas e horas. E quando ele demora muito para morrer, ele vai sofrer um procedimento, uma manobra que os romanos praticavam para acelerar a desencarnação do criminoso na cruz, chamada de crucifrágio. Sabe o que é isso? É quebrar os joelhos da pessoa na cruz. Então ele tem ali a perfuração dos punhos, dos pés na cruz, e ele fica nessa posição aqui, e à medida que o tempo vai passando, ele vai arriando na cruz. E os músculos peitorais vão comprimindo o seu pulmão, o pulmão da vítima, e ele morre de asfixia. É uma morte dolorosa, eu garanto aos senhores. Dolorosa. E quando a pessoa não morre, eles quebram o joelho, dão uma paulada no joelho, chamada de crucifrágio no latim, e ele então arria, e aí o processo, e ele então morre por asfixia logo depois, porque ele não se sustenta na cruz. Jesus não precisou passar por isso, porque em menos de 2 horas já estava desencarnado, porque já estava com hemorragia interna, em razão das torturas que ele havia sofrido a noite inteira na casa de Caifás. As informações não são minhas, é de Chico Xavier, que afirmou que Jesus apanhou com sacos de areia, que causam deslocamento e hemorragia interna. Vocês têm noção do sofrimento de Jesus? Eu estou falando apenas da dor física, porque ele tinha um corpo como o nosso, das dores físicas. E a sensibilidade moral de Jesus, onde é que estava nesse momento? Ele passa por essa situação, desencarna, e nós vamos perceber uma coisa interessante. O evangelista João, que foi testemunha do fato, porque era Pedro, Tiago e João, naquela noite, que Jesus estava lá morto, fizeram poucos esforços muito tímidos para libertar Jesus da prisão e tudo mais. Não deu certo, Jesus foi crucificado mesmo. E ele diz que durante muito tempo ele
reflexionou sobre a sua invigilância, sobre o equívoco de ter sido muito invigilante e ter dormido ali na presença de Jesus, lá no jardim do Getsemane, arrependido. Ele orava e pedia perdão a Jesus depois da desencarnação do Mestre. Essa informação se encontra, meus amigos, lá no capítulo 27 do livro Boa Nova, pela discografia de Chico Xavier, do irmão X. O irmão X narra que ele estava realmente amargurado e ele pensava recorrentemente sobre a tragédia, sobre a sua vigilância, pelo fato de ele não ter ficado acordado lá no jardim, lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, com Jesus. E ele então, numa noite, diz então o irmão X, lá nessa obra, Boa Nova, que ele sonha com o Mestre. Jesus comparece iluminado na penumbra, ele aparece na penumbra, mas totalmente iluminado. E ele não sorri. E de imediato, como se não quisesse perder tempo, para que a lição fosse consignada, registrada na sua consciência, e ele não pudesse esquecer quando acordasse, Jesus foi incontinente falando com ele o seguinte: João, a minha soledade no horto, soledade, para quem não sabe, é tristeza solitária, tá bom? Tristeza solitária. É uma saudade, é uma tristeza, é uma solidão, é estar sozinho. João, a minha soledade no horto é um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. É uma exemplificação. A minha soledade, ou seja, a minha tristeza solitária, significará para aqueles que seguirem os nossos passos no futuro, o esforço que cada um terá que fazer sozinho, solitariamente, para alcançar o calvário da sua redenção espiritual. E para isso, os discípulos do futuro deverão agir com vigilância e com muita prudência, acreditando que nos momentos ideais, o seu testemunho nas lutas, nas provas, nas dores, será solitário. Entenderam o sentido do jardim do Getsemane, do Monte das Oliveiras, da crucificação? Ali é um testemunho, uma exemplificação do Evangelho, descortinando, falando-nos da solidão ou da soledade que todos nós teremos que passar, grande testemunho das nossas existências. E muitas vezes disse Jesus ainda a João, que esse testemunho solitário ocorrerá com a despreocupação dos entes mais amados da terra. Ou seja, você estará sozinho nesse momento, contando apenas com suas possibilidades e com Deus. Você pode acompanhar o seu ente querido até um certo ponto de mãozinha dada. Você pode ser empático, solidário, estar com ele em todos os momentos. Mas o testemunho é dele. Você pode até colocar o remédio na boca dele, mas quem vai metabolizar o medicamento, os seus recursos farmacológicos, é ele. Não tem jeito. A porta estreita só será trespassada, só será superada se você quiser. É o seu desafio. E esse desafio não é de morte nem de prisão. É um desafio que você enfrenta na rua, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, no trânsito de Uberlândia. Meus amigos, o testemunho é seu. O testemunho é nosso. Podemos nos solidarizar, pegar na mão, colocar no copo, acariciar, beijar, falar, estou com você, vai dar tudo certo. Mas o testemunho é seu. É solitário. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus a João em sonho, naquele sonho que ele teve no seu encontro com Jesus, no livro Boa Nova, capítulo 27. Muito bem. O Espírito de Verdade então continua, lá no segundo parágrafo do seu texto, é belíssimo, ele diz assim: obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos um pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente.
Do que ele está falando? Ele fala com conhecimento de causa das provas e das expiações que todos nós enfrentamos na terra. Ele não é insensível a nada disso. Mas ele sabe também que é no processo do trabalho ingente, do trabalho árduo, é que os Espíritos que ele, como jardineiro divino, cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Enquanto estamos aqui, meus amigos, ouvindo estas coisas, ou quando estamos no lar, nas nossas lutas e pelejas humanas, estamos sendo cultivados pelo pensamento dos espíritos nobres. Estamos sendo trabalhados nas nossas potências íntimas, porque nós somos uma matéria, como já dizia o Sr. Honoré Abreu, nós somos material de trabalho para os espíritos nobres. E isso fica muito claro, por exemplo, eu peço licença aqui para ser um pouco mais técnico, no pensamento, na ideia, no ideário do espírito André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Já ouviram falar? Evolução em Dois Mundos. É um livro técnico, mas muito importante. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, que o princípio inteligente, ele passou por este processo através das voragens terrenas, por muitos e muitos séculos de eclosão, de desenvolvimento, de dor e de sofrimento. É aquela semente que é plantada, que é pisada na terra, não é mesmo? Apertada para germinar. Quanto mais você aperta, mais ela pode manifestar ou fazer a eclosão dos seus potenciais germinativos. Parece paradoxal. É exatamente no lagar do azeite, das torturas, das compressões, dos desafios, que as nossas melhores possibilidades se manifestam. Já perceberam? Alguns ficam até santos de uma hora para outra, né? Quando está assim, às vezes, no desafio, na luta do trabalho, porque não tem tempo para pensar em bobagem. Mas quando vem a facilidade, ele se acomoda com uma facilidade. Cuidado, a vida é desafio, a vida tem problemas. E a gente desenvolve um problema, eu sempre tenho dito isso aqui. Nós resolvemos um problema para contrairmos problemas maiores, para nos capacitarmos para problemas maiores. A vida sem problema já é um problema. Cuidado. É exatamente aí. Então esse Espírito conhece a nossa realidade, ele conhece as nossas lutas e os nossos desafios e fala da operação, do campo operacional desses Espíritos nobres que nos cultivam no silêncio dos nossos pensamentos. Neste momento estamos sendo cultivados pelos nossos guias, pelos nossos parentes, pelos nossos entes queridos desencarnados, estamos sendo cultivados pelos companheiros encarnados que aqui estão, ou seja, estamos sendo cultivados pelo magnetismo de Jesus, em níveis que nós não podemos conceber. Porque no universo tudo é ondas, são ondas, raios e pensamentos. E nós nos refletimos uns aos outros no pensamento contínuo que emitimos e recebemos por aí. Então cuidado com o que você pensa ou deseja, porque você pode conquistar. Não é bonito? Nós vamos ver então André Luiz falando desse princípio inteligente que eclode, que se desenvolve inicialmente como mônada celeste plantada naquele plasma primordial que ocupava toda a superfície do planeta e o leito dos oceanos tépidos. Essa mônada celeste, que é o princípio inteligente com uma estrutura que seria então o perispírito, ela faz germinar a vida na Terra quando fecunda essa massa gelatinosa, essa geleia cósmica que existia na Terra nos seus primórdios, muito antes do surgimento do homem na Terra, chamada de protoplasma. Esse princípio, então, fecundado vai gerar a vida na Terra, os vírus, as bactérias, as amebas, as estruturas unicelulares, pluricelulares. E o princípio inteligente vai, então, voejando, passando, o princípio espiritual vai passando por estas etapas, sendo comprimido, sendo transformado, sendo abalado, modificado, sofrendo, repetindo e repetindo durante séculos, para adquirir automatismos, para adquirir experiência, evolução em dois mundos, na carne e fora da carne. Enquanto você peleja, luta e trabalha, a sua alma também está adquirindo, está se desenvolvendo, está evolvendo espiritualmente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. Foi isso que ele disse. Nada se perde, nada fica perdido. E então esse princípio voejante, segundo André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, chega então ao reino vegetal, trazendo no seu átomo, em cada átomo, uma partícula, em cada molécula, um átomo de magnésio,
que é a característica da espécie. Avança nas algas azuis, nas algas verdes, chega então aos artrópodes com seu exoesqueleto quitinoso, passa então pelos salenterados, foraminíferos, as licopodiáceas, as espongiárias, e ela avança, chegando então aos megatérios, aos mamutes. Chega então o princípio inteligente, passando por todas estas fases inferiores, ele adquire então a sua individualidade, vai se manifestar antes disso, porém, na condição dos grandes dinossauros, que irão eclodir na forma dos mamíferos superiores, os cestídeos, os canídeos, os cervídeos, todas aquelas espécies, chegando aos grandes animais, chegando finalmente e aportando o princípio inteligente, desde o vírus e a bactéria, chegando finalmente aos primeiros antropóides da Terra. É o mesmo princípio inteligente evoluindo, minha gente, sendo cultivado pelos arquitetos espirituais, pelos prepostos do Cristo, que é o governador do nosso planeta. Os senhores estão entendendo o que eu estou dizendo? É um processo evolutivo, gradativo, de repetição, de aprendizado. E isso não se faz sozinho, porque enquanto ele trabalha nas etapas inferiores, ele avança para adquirir as etapas superiores. E na condição então dos ptecantropóides, ele avança para a humanidade, desenvolvendo a razão, o sentimento e o amor. Mas não para por aí, porque ele avança em direção, esse princípio inteligente, convertido agora em espírito, alma, avança em direção à angelitude que nos espera. E o Espírito de verdade sabe de tudo isso e sabe muito bem para onde estamos caminhando. É interessante isso, porque isso dialoga, isso tem tudo a ver com a parábola dos trabalhadores da última hora. Vocês já ouviram falar dela? Parábola dos trabalhadores da última hora é belíssima, porque mostra exatamente a gradação, a passagem do tempo, a chegada das leves dos trabalhadores. Jesus afirma lá no capítulo, em Mateus capítulo 20, que um pai de família, querendo arregimentar trabalhadores para a sua vinha, saiu para convocá-los na primeira hora do dia. O dia começa para o judeu às 6 horas da manhã. Então ele fala o seguinte: na primeira hora, às 6 horas, chegou a primeira turma de trabalho. E foi para a vinha. E ele combinou o seguinte: falou, vou pagar para vocês um denário. Denário era uma moeda romana de prata, prata ou bronze, acho que é prata, que era dada para trabalhadores, para diaristas, para aqueles que trabalhavam durante o dia. Era um valor justo. E não era pouca coisa, não. Um denário hoje, se fosse convertido em real, valeria mais ou menos 30 reais. Não é? É dinheiro, né, gente? Vamos reconhecer. Eu não sei quanto você ganha, mas é um valor. Somando isso durante todos os dias, durante 30 dias, dá um valor considerável. Então, o denário é um valor considerável. E ele combinou isso. Olha, se você trabalhar na minha vinha, por um dia eu vou te pagar um denário. Chegou a primeira turma, na primeira hora. Na terceira hora, 6 horas, que hora que dá? 9 horas, 3 horas depois, na terceira hora, chega a segunda turma. Olha, vocês não estão fazendo nada? Eu fui nas praças. Se vocês não estão fazendo nada, vão lá trabalhar. Eu pago um denário para vocês também. E eles chegam. 3 horas depois, na terceira hora do dia, que hora que dá? Meio-dia. Lembra que começa às 6? Vai contando aí. Meio-dia chegou outra turma, que ele convocou. Um denário para eles também. Chegou a quarta turma, lá por volta das 3 horas, 15 horas da tarde, chegou a outra turma de trabalho. 15 horas, 15, 16, mas na 1/10 hora chegou a última turma, faltando 1 hora para encerrar as 18 horas do dia. Fecha o dia, faltando 1 hora. E ele falou o seguinte: quando chegou o horário, então foi fazer o pagamento de todos conforme prometido. E ele começa com o seguinte: manda chamar aqueles que chegaram primeiro, os trabalhadores da última hora. Pagou. E quando chegou aos últimos, adivinha o que aconteceu? Reclamaram. Mas que negócio é esse? Nós trabalhamos o dia inteiro sob o calor, o peso do sol, e o Senhor nos paga tanto quanto a isso que chegaram na última hora e trabalharam apenas 1 hora? Será por quê? Vejam, os espíritos nobres, o ser humano, quando atinge essa condição de humanidade, o espírito, o princípio inteligente, ele sintetiza filogeneticamente todas as experiências do passado. Você se lembra de André Luiz? Ele vai então aprendendo, recapitulando e fixando os aprendizados e vai avançando. Quando chega no homem, ele então sintetiza tudo. É uma síntese de todo o processo anterior. Lembra do capítulo 3 da Evolução em 2 Mundos, que eu acabei de dizer? Ele sintetiza. É mais ou menos o que acontece com Jesus, mais ou menos. Sabe por quê? Jesus, um espírito nobre, puro, perfeito, conseguiu fazer em 3 anos o que nós não conseguimos fazer em 3 séculos. Em 3 anos apenas, esse homem revolucionou a Terra.
E em 3 séculos a gente ainda está aqui, não é? Pelejando, remanchando, repetindo, recapitulando, repetência, lutando, mas faz parte, porque o Espírito de Verdade falou disso. Tentando melhorar. Então os espíritos nobres, eles fazem a síntese. Jesus é o Filho do homem. O que quer dizer isso? Ele é o produto do homem. É aquilo para onde, é aquele ser que simboliza o caminho que aquilo que devemos adquirir para nos tornarmos perfeitos. Ele faz por fora aquilo que deveríamos fazer por dentro de nós. É um ser que avançou. Ele é a transcendência da nossa própria condição, embora ele não pertença originariamente ao próprio planeta Terra. Mas aqui esteve, se humanizou e em 3 anos fez aquilo que muitos de nós não fazemos em uma vida, ou em vidas, ou existências. Compreendem? Por isso que aquele que chegou na última hora é capaz de fazer tudo, porque ele já traz em si a síntese do pensamento, a síntese do seu processo evolutivo. Ele avança, ele aprende, ele descortina possibilidades, porque ele já fez. E é bem provável que o trabalhador da última hora tenha sido o trabalhador da primeira hora reencarnado, da segunda hora reencarnado, da terceira hora reencarnado. Entende? Ele vai aprendendo e vai recapitulando. Mas tem um detalhe também. Esse dia é um só, é um dia apenas. Todos pertencem ao mesmo dia de trabalho. Compreendem? Por isso que todos recebem o mesmo salário. Esse dia não é apenas um dia de uma vida, pode ser, ou dia de um trabalho na Terra, de 24 horas. Mas é também um dia cósmico, de um período inteiro, de uma etapa que fecha, quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós a minha preciosa, e germina a minha preciosa semente. Só germina, viu gente? É o fechamento do ciclo. E esse ciclo é de um dia cósmico na Terra. E qual é o dia que nós estamos vivendo hoje na Terra? É o dia da expiação e provas. É um dia só. E o salário é o mesmo. Mas é engraçado, os antigos cristãos que passaram por esse período sacrificavam a liberdade e a vida, não é assim? E nós? O que nós temos a ver com isso? O que há de comum no sacrifício que eu faço hoje, na luta que eu enfrento na minha casa, com a luta dos antigos cristãos lá nos círculos máximos em Roma? O que tem a ver? Essencialmente, para que recebamos o mesmo salário, tem a ver com o sacrifício do interesse pessoal, com o sacrifício do orgulho e do egoísmo. Porque não adianta você sacrificar o corpo. Paulo de Tarso havia dito isso. Você pode falar a língua dos anjos, a língua dos homens. Você pode dar o corpo em sacrifício na praça, para ser queimado na praça. Mas se você não tiver amor, não adianta. Não adianta. Você pode sacrificar o corpo, mas se não tiver amor, ou seja, o sacrifício do interesse pessoal, não adianta. Então, o que há de comum entre o sacrifício, o seu sacrifício como cristão da última hora na Terra, com o sacrifício dos antigos cristãos lá nos círculos máximos? O que tem a ver? Isso é uma pergunta. O que tem a ver a morte, o sacrifício dos cristãos do passado, que morriam e perdiam a liberdade na prisão? É o sacrifício interno. Hoje você não precisa morrer ou perder a liberdade para ser cristão como os antigos cristãos. Pode até acontecer, viu gente? Porque nós estamos no mundo material, tudo é possível. Você não precisa, mas não necessariamente você precisa morrer. Não precisa. Você precisa sacrificar o seu orgulho e o seu egoísmo. Essa luta do sacrifício, do orgulho e do egoísmo, ela é tão importante quanto o sacrifício do orgulho e do egoísmo ao preço da própria morte. Por isso que o salário é o mesmo na primeira hora, para os trabalhadores da primeira hora e para os trabalhadores da última hora. Porque é um dia só e o trabalho é o mesmo. E qual que é a sua luta? Qual que é o seu sacrifício? É na sua casa, no seu casamento, no trânsito de Uberlândia. Gente, vamos ter que dar uma satisfação nisso. Então, o salário que haveremos de receber é o salário dado aos primeiros cristãos. Claro que eles fizeram um trabalho extraordinário, não podemos desdenhar. Mas não podemos esquecer que existem apóstolos da atualidade que fazem grandes sacrifícios e que não necessariamente morrem por isso, ou perdem a liberdade. Mas há também aqueles que morrem por um ideal, mas simplesmente não amam. Não tem mérito, porque é arrogante e prepotente. Quem é que aguenta? O Espírito de Verdade, então, encerrará sua mensagem dizendo a respeito
da importância do espiritismo em nossas vidas, da mensagem espírita, da doutrina espírita do tempo certo, que ele é quem fecha, traz, inaugura, faz o advento dessa mensagem na terra, o Espírito de verdade. Ele irá dizer o seguinte: olha, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados Deus. Olha que bonito. Você está na luta, está pelejando, está lutando, a tarefa é árdua, mas você também tem um tempo para se sacrificar pelos outros. Aqueles que compreendem, aqueles que avançaram um pouquinho mais, sabem muito bem, né? Do trabalho que tem em sustentar seu próprio casamento e às vezes tem que acudir o casamento do filho que não tem competência para resolver seus próprios problemas. Isso acontece, não acontece? Eu conheço casos assim. Vejam, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados Deus, instruídos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. E ele vai dizer mais: assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipa os vossos despeitos contra os ciclos do mundo, estou convosco, meu apóstolo vos instrui, bebei na fonte viva do amor. Olha a sugestão do Espírito de verdade. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. Ele está falando do quê? Ele está falando que nesse momento estratégico da humanidade, no dia cósmico da expiação e provas na Terra, nós haveríamos de receber a assistência e a orientação da doutrina espírita. Eu penso que quando ele diz, meu apóstolo vos instrui, estou convosco e meu apóstolo vos instrui, talvez seja o apóstolo, seja Kardec, talvez sejam os espíritos, mas penso eu que pode ser a doutrina espírita, pelo contexto da mensagem, pelo contexto. É a própria doutrina espírita, que no momento estratégico compareceu à Terra para nos sustentar nessa problemática que enfrentamos no mundo. Não dá para fazer isso sozinho, minha gente. Mas não adianta ter o rótulo de espírita, ou usar uma camisa dizendo assim, sou espírita, porque vai ter que escrever atrás, e daí? Não adianta, nós temos que viver. É por isso que Allan Kardec perguntou lá na pergunta 627 de O Livro dos Espíritos, olha que bonito. Ele falou o seguinte, se Jesus ensinou, olha que pergunta, gente. Se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Qual a utilidade? Terão eles alguma coisa a acrescentar? Porque com essa pergunta ele teria fulminado o Espiritismo ali, não é não? E ele fala, Zé Roberto, ele vai dizer, dá a resposta maravilhosa, os Espíritos, o Espírito de verdade, provavelmente. Ele vai dizer, isso dialoga com o último parágrafo da mensagem que acabamos de reproduzir aqui para vocês. Eles vão dizer assim, olha, Jesus falava por alegorias e por parábolas, conforme as épocas e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. O que é inteligível? Compreensível, entendível, tá? Estou traduzindo aqui. Tem que ser compreensível para todos. É necessário explicar, diz os Espíritos, é necessário explicar e desenvolver estas leis, porque são pouquíssimos os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Contundente, não é? E eu vou dizer assim, nossa missão, diz os Espíritos, nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só possuem a aparência, para ocultarem suas torpezas. Meu Deus do céu, é de uma contundência, não é? Isso é terrível, isso. É de uma verdade contundente. Mas, vocês estão entendendo para que veio o Espiritismo agora? Agora, se você não entendeu, eu fecho. Recordando aqui mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu não posso ficar sem. Pergunta 799. Kardec perguntou assim, de uma forma objetiva. Para que serve? Qual é a utilidade do Espiritismo para o progresso? De que modo o Espiritismo pode favorecer ou ajudar no progresso? A pergunta é objetiva, hein? Direta. A pergunta é a seguinte, trocando em miúdos, para que Espiritismo, gente? Para encher a cabeça? Para quê? Para usar como rótulo? Para servir de informação às estatísticas do mundo? Para quê? Qual é a utilidade do Espiritismo para o progresso? E os Espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade,
O Espiritismo ensinará o homem a compreender os seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não será mais ocultada ou velada pela dúvida, o homem compreenderá como garantir o seu futuro através ou por meio do seu presente, desmascarando ou destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de raças. O Espiritismo ensinará aos homens a grande solidariedade para que se unam como verdadeiros irmãos. É para isso. Eu gostaria de agradecer pela atenção e fazer votos de que cumpramos com este desiderato em nome do amor do Espírito de verdade, para que de fato a sua mensagem em nome da doutrina espírita faça algum sentido na minha e na sua vida. Um abraço.